A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz. A pastora Bárbara, ela também é dirigente de uma igreja. Olha que honra. Ela deixou a igreja dela lá para ministrar para nós hoje. Então eu me sinto honrada, né? Nós nos sentimos honrada, porque nós sabemos que não é fácil deixar a nossa congregação para ministrar em outra casa, mas eu tenho certeza que tem propósito nisso. Você pode se colocar de pé? Vamos orar pela vida dela? Querido Deus, nós te louvamos, Jesus. Queremos entregar a tua serva eleita, ungida e escolhida nessa noite para ministrar a tua palavra. Senhor, prepara o nosso coração para receber essa semente e que o nosso coração possa receber e praticar tudo aquilo que sair desse altar, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, com ousadia e que ela possa, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor já revelou para ela. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Você pode se assentar aí. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, para o Senhor, né, me dar essa oportunidade de estar mais uma casa. Quero agradecer ao pastor Joel, à pastora Sheila pela confiança, não só de estar aqui pregando, mas das segunda-feira que estamos aqui, né? Para quem não sabe, eu sou pastora e psicanalista também. Tem uma futura formanda aqui, que é, eu esqueci o nome dela, Larissa. É uma futura formanda para estar aqui acrescentando no time. E eu falo que a psicanálise, ela entra dentro de uma mala.
E o Senhor nos entrega-nos uma mala, e dentro dessa mala Ele começa a colocar algumas ferramentas, né? Eu não queria pregar sozinha, eu queria algum dos músicos aqui na frente, mas eu já quero desde já agradecer. Está ali a minha amiga também, missionária, meu amigo ali, o Zé, esse casal ao qual o Senhor nos conectou, né? A nossa igreja, ela é de muita conexão, e eu louvo ao Senhor por isso, porque nós não podemos andar sozinhos, amém? Então você que se sente sozinho, comece a orar ao Senhor para enviar conexões, para poder você cumprir um propósito, porque sozinho nós não conseguimos. Eu queria um músico aqui para fazer um fundo. Eu queria também louvar antes. A Aline falou, a pastora também falou, não foi? Seja usada. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E se eu não pedisse muito, eu queria que apagasse as luzes. Pode ser? Para esse momento da adoração, rapidinho, depois da palavra a gente acende. Eu quero te dizer que eu usava uma palavra, né? Eu não sou pregadora. Eu estava vindo no carro contando para a pastora Sheila, né? Sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso lá. E eu fui repreendida por um pastor. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo onde todo momento nós nos comparamos, né? Mas quando eu entendi a minha identidade de filha, eu aceitei o propósito do Senhor. Eu abri mais uma vez a minha mala e dali saiu a palavra do Senhor. Eu falo que eu não sou pregadora, mas eu falo que eu sou uma profeta. Então, quando eu cheguei por essas portas, eu queria que vocês ficassem bem ligados. Eu vi a menina aqui ministrando e o ministério de adoração ali adorando ao Senhor. E eu senti uma presença de Deus muito grande quando eu pisei ali, passei aqui, ouvi esses instrumentos e ouvi a ministra de louvor aqui ministrando. E através da adoração eu sentia uma cura sendo liberada sobre essa igreja. E através da adoração eu vi o Espírito Santo jorrando a cura dele, entrando por aquelas portas. Eu falei: Senhor, muito interessante, 2 portas, uma para a rua e uma para outra. É porque quando ele começar a transbordar muito, 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 vai ser necessário para que corra por essas ruas, porque a presença dele, sabe, ele começa a colocar as presenças deles nos lugares mais improváveis. E você pode estar aqui nessa noite como uma improvável, como eu sou uma improvável do Senhor. Eu tenho uma história também, como o irmão contou aqui. E se eu parasse, eu não via a concretização da promessa do que o Senhor queria fazer na minha vida. Porque tudo aquilo que o Senhor queria fazer era para mim parar. Mas o nosso amigo, que é Jesus, ele está aqui nessa noite. E eu queria que você se conectasse a ele. Por isso que eu pedi para apagar as luzes. Porque não vai ser um momento você me olhando ou medindo a minha palavra, mas vai ser a palavra te curando. Vai ser a palavra te renovando. E o Espírito Santo falava para mim: tem pessoas aqui que precisam passar pelo rio da cura. Eu vi o pastor aqui falando da obra, daquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Mas eu vim falar para você aqui hoje, para que aquilo que o Senhor vai fazer, não só aqui na nossa igreja, mas na minha igreja, na terra, é necessário que os primeiros venham a mergulhar num rio de cura. E eu queria adorar aquela canção Eu Me Rasgo Por Inteiro, da Fernanda Brum. O que tua glória fez comigo. Amém? Eu não sei se você vai ficar de pé, não sei se você vai ajoelhar, mas para que eu venha conduzir a palavra nessa noite, eu preciso que você venha se liberar para Ele. Amém? E eu falo, eu sou uma profeta, então eu entendi o ambiente e eu quero seguir o rio. E o rio é de cura nessa noite. Mas pastora, como assim? Através da glória do Senhor, através da presença, o rio de cura vai começar a se movimentar nesse lugar. Eu me rasgo por inteiro, eu faço
tudo. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Você pode pedir a Ele: Senhor, aumenta a sua presença na minha vida hoje. Hoje é uma noite de cura e de se rasgar diante dEle. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo. Mas vem, queria ouvir a igreja. Eu mergulho, mas peço que... E o que você vai falar para Ele? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Você pode entrar hoje? Você pode entrar dentro dessa fumaça hoje? Não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei. Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar? Onde estiver, clamar pela glória. Você pode levantar as suas mãos. Tem um convite hoje para a presença no santo dos santos em outro lugar. Eu não sei viver, clamar pela glória. Você vai levantar suas mãos e vai começar a profetizar glória nesse lugar. Eu estava ali orando, eu falei: Senhor, eu sei que é verdade, que o Senhor deseja nos curar nessa noite. E através da tua glória nós somos curados. Através da tua glória os nossos rostos, eles são transformados. Glória. Você pode pedir mais uma vez a glória dele. Eu queria que os intercessores começassem a interceder. Como eu disse, eu quero somente trazer aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Glória. Você vai dizer comigo: e se eu passar pelo fogo? E se eu passar pelo fogo? Isso. Na tua fumaça eu entrarei. E se eu passar, sinta ele. Na tua fumaça, seja curado em nome de Jesus.
Espírito Santo, dá ordens nessa noite. Que todo cativeiro, toda pessoa que estiver em cativeiro nessa noite, Ele começa a repreender todo espírito maligno. Ele começa a repreender agora sofisma, resistências da tua mente. Ele manda uma comitiva nessa noite. Não sabe viver e onde estiver. A glória de Deus. A pastora falou comigo, fica à vontade, você pode se assentar. E o Senhor me colocou lá na psicanálise, e a gente tem cuidado de tantas pessoas, né? O Senhor ano passado nos deu um instituto, uma casa, e ali a gente planejou muita coisa. Estava até conversando com a Aline essa semana. Mas o Espírito Santo nesses dias, ele tem reconciliado famílias. O Espírito Santo nesses dias, ele tem curado a mente, as nossas emoções, para que a gente venha ter um entendimento maior de quem nós somos. Porque nos conhecendo, nós vamos também conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, nós também vamos nos conhecendo. E o tema que ela me deu foi o amigo. E eu queria falar do meu amigo, que é Jesus, a quem eu sou totalmente apaixonada por Ele. Se eu estou aqui é por Ele. E falar dele para mim é uma honra, é um orgulho. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que não dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Aí Ele diz para nós: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneça em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável. É forte, né? E seca. Esses ramos são ajuntados no monte para ser queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, tragam grande glória ao meu Pai, e demonstra que são meus discípulos de verdade. E a mensagem que eu quero trazer é a partir do 9. Eu só quis dizer o início para sabermos quem nós somos diante do Senhor e quem é Jesus. Aqui nós somos comparados como ramos que fomos enxertados. Mas chega um tempo que eu acredito que é nesse tempo que o Senhor tem tocado nas nossas vidas, pedindo para que a gente venha apresentar aquilo que Ele colocou na nossa mala, na nossa vida, que são os nossos frutos. É um tempo onde o Senhor está cuidando de nós aqui dentro. E eu olho aqui a igreja, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Eu sei que nós temos como pastores uma preocupação, e vamos seguir, e vamos pregar, e vamos fazer. E eu louvo ao Senhor porque é uma igreja que abriu as portas para uma cura. E essa cura emocional nos leva de lugares extraordinários no Senhor. Nós atendemos pessoas no instituto que são pastores, são pessoas evangélicas, que já não acreditam mais numa promessa, já não acreditam mais. Por quê? Porque as suas emoções estão abaladas. Eu nem ia falar disso aqui, mas o Espírito Santo está me conduzindo a dizer. Então, quando eu olho para essa igreja, eu louvo, porque ainda tem pastores e pessoas preocupadas com aquilo que está interno.
Porque o externo é muito fácil, nós podemos botar uma roupa, nós podemos falar muito bonito, tem muito estudo, tem muita palavra, mas os frutos que o Senhor está nos pedindo, que frutos são esses? O que o nosso amigo está pedindo esses dias para nós? Frutos de arrependimento. Sem os frutos do arrependimento nós não chegamos no lugar nenhum. Para me ter domínio próprio eu preciso ter o fruto do arrependimento primeiro. Para mim manifestar alegria eu preciso ter um fruto do arrependimento primeiro. Entenda uma coisa: tudo aquilo que o Senhor te pede como fruto, por quando Ele te pede para você começar a fazer, é porque tem algo que distorce o verdadeiro fruto que está dentro de você. O nosso amigo Jesus está aqui nessa noite. O nosso amigo Jesus está aí. E eu vou para os lugares para ministrar a cura. Eu não sei como é que você vai sair daqui, mas eu só sei que o Espírito Santo e o nosso amigo Jesus está nos conduzindo a uma maturidade. São dias onde a igreja ela precisa estar madura para entender que nós podemos suportar, para entender que através do meu arrependimento existe uma vida que vai ser gerada dentro de mim e de você. Ele quer nossos frutos. E o pastor falou muito bem aqui dos Salmos, né? 128. Eu falo para a Aline, o Senhor está nos chamando de volta para dentro da nossa casa. Uma igreja sarada, ela vai vir de uma casa transformada. E nesses dias o Senhor está nos dando chances de retornar para dentro dos nossos lares. E eu tenho propriedade para estar falando disso aqui. O Senhor está nos retornando para dentro dos nossos lares. Quando conseguimos lidar com o nosso marido, quando conseguimos lidar com os nossos filhos, quando conseguimos lidar com mais um filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, mas principalmente a nossa família que nós estamos gerando, eu começo a entender o meu papel dentro de uma igreja. Não coloque a responsabilidade sobre os seus líderes, sacerdotes, homens e mulheres, se levantem dentro do lar de vocês. Se levante como profeta, se levante como amigo. Esse é os frutos que o Senhor está procurando nesses dias. Ele não está procurando pessoas que falam muito bem, como eu que estou aqui. Ele não está procurando pessoas que têm uma boa eloquência. Eu não tenho uma boa eloquência, eu não falo muito bem. Eu sentei aqui, eu estava ali com a Aline, falei: Aline, quem é aquele ali que está falando da palavra? Aí a Aline: é o pastor. Eu sentia um rio saindo dos lábios dele. E esse rio não ficaria só aqui na igreja, mas existe uma geração que precisa ouvir a sua voz. Eu ouvi a banda tocando, a banda, o ministério de adoração. Banda é feio, é ministério de adoração. Eu senti uma presença do Senhor que eu passei aqui, eu me arrepiei toda e sentei ali. E o Espírito Santo falava assim para mim: quantos lugares você já foi e não sentiu essa presença? O dinheiro pode faltar, a roupa pode faltar, a comida pode faltar, mas não pode faltar a presença do Senhor. Não pode faltar a presença do nosso amigo. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo manda eu falar isso aqui. Nós somos muito preocupados, pastores é uma outra coisa, é uma outra mente, né? Contas. Mas o Espírito Santo falava ali comigo: não pode faltar a minha presença. Cadê as pessoas que carregam a minha presença? Elas estão aí.
Cadê as pessoas que vão cobrir esse lugar com a presença do Senhor? Que não vai se vender por causa de dinheiro, não vai se vender por causa de nada, mas que ela vai estar disposta a seguir a nuvem, que é a presença do Senhor. E por isso que eu pedi o ministério de intercessão para estar intercedendo. É espiritual sentar aqui. São dias onde a igreja, ela acha que ela vai num culto de domingo e posta uma foto. Eu já até postei a minha ali. Mas não é só isso. Eu quero chegar ali naquela porta, já lá desde a minha casa, sentindo a presença do Senhor. Porque naquele lugar eu vou levar a presença dEle. Eu quero ser tomada, eu já estou me preparando. Não é hoje a minha escala, mas eu estou lá no banco adorando. Eu estou lá no banco profetizando. Eu estou lá no banco intercedendo pela presença do Senhor. Porque é isso que não pode faltar na nossa vida. O nosso amigo Jesus. E no versículo 9 ele fala: eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecerem aos meus mandamentos, permaneçam no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Qual o segredo? Permanecer. Está doendo? Permaneça no amor do Senhor. Então o sinal de que o amor do Senhor vai estar na nossa vida é quando vai vir angústia, tristeza, que vai fazer com que você pare. Deus é muito lindo, né? Jesus é perfeito também. Quando ele fala permanecer, por quê? Porque às vezes a gente quer parar. Mas Jesus sendo seu amigo, você não vai parar. Nós vamos começar a experimentar coisas grandiosas através da presença do Senhor. Uma igreja de sucesso é uma casa encharcada pela presença do Senhor. Eu profetizo na tua vida uma fome e uma sede da presença do Senhor. Eu estou profetizando para você, tá? Uma fome e uma sede da presença do Senhor. Porque nesse lugar o Senhor vai começar a se revelar para você. São dias aonde as portas vão estar abertas. E você vai olhar para a pessoa e a pessoa não vai falar mais: pastor, eu estou com fome de comida física. Mas eu vim buscar aqui com uma fome da presença do Senhor. Porque nesse lugar vocês carregam a presença do Senhor. E para Jesus ser de fato nosso amigo, nós precisamos obedecer. E como Cristo obedeceu ao Pai. Olha o que ele fala: permaneçam e obedeçam como eu obedeci ao meu Pai. Se nós somos imagens e semelhanças de Cristo, o segredo é o quê? Obedecer. O que o Senhor tem falado para você obedecer? É difícil, né? Ouvir é difícil. Gente, eu tive uma dificuldade. A minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, a senhora vai ouvir as pessoas no site analítico? Eu falei assim: eu tenho que obedecer. Às vezes nós vamos ter que obedecer. Não que eu era desobediente, mas porque eu falo muito, eu converso muito. Então quando a gente conversa muito e a gente é aquelas pessoas que chegam já falando, a gente não para ouvir. E o Senhor nessa noite, Ele está parando algumas pessoas aqui para ouvir o Senhor. Ele fala no meu coração. E o sinal que você tem que parar é porque você está cansado. E o sinal que você tem que parar é o nosso amigo que está nos instruindo aqui, amém? É porque você está muito inquieto. E o outro sinal é porque você não está conseguindo resolver algumas coisas. Mas o Espírito Santo que está sendo revelado desde o início desse culto, ele está falando: ei homem, ei mulher, me pare um pouco para ouvir os meus segredos. Porque os segredos do Senhor, ele só é contado para os amigos. Então,
quando Jesus ele começa a se revelar como amigo para esses apóstolos, para essas pessoas que escolheram andar com ele como amigos, tem algo que a gente fala muito dos níveis que o Senhor nos leva com ele. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração que tem pessoas aqui, eu não sou igual a Aline e a Aline não é igual a mim. Nós podemos estar na mesma conexão, mas às vezes nós não estamos na mesma estação. E às vezes a gente nos precipita muito com isso, porque às vezes a minha vida, ela é uma vida de entrega, a tua vida é uma vida de entrega, mas tem um irmão que ainda não chegou nesse nível. Até nisso o Senhor era muito inteligente. O Senhor ele convivia com o povo. E o que o povo queria com o Senhor? Os milagres. O povo queria com o Senhor aquilo que ele podia oferecer. Mas Jesus tinha os seus meios, né? É assim quando a gente chega na casa do Senhor, quando nós aceitamos a Cristo e começamos a nos relacionar com Cristo por aquilo que nos falta. Certo? Nós vamos para Cristo, somos alcançados por aquilo que nos falta, porque tem um vazio dentro de nós que só Ele preenche. Mas o que está acontecendo nesses dias? O Senhor está elevando a cada um de nós a níveis maiores com Ele. E Ele manda dizer para algumas pessoas aqui, que eu estava em casa escrevendo, que o seu nível não é mais de multidão. O seu nível não é mais você se relacionar com o Senhor por algo em troca, porque Ele sabe do que você precisa. Mas quando o Senhor percebeu que aquele povo já estava ali vendo os milagres e que o nível deles precisava mudar, o Senhor começou a compartilhar palavras duras, porque Ele precisava cumprir o propósito dEle. E Ele começou a compartilhar palavras duras. E o que aconteceu? Aquele povo, ele não aceitou. E é por isso que você vê pessoas reprovadas. Você está pensando que o Senhor não reprova? O Senhor nos reprova. Se a gente não passa aquele nível, nós somos reprovados. Se eu pego uma prova e faço, não faço direito, eu sou reprovado. Nesses dias o Senhor tem reprovados pessoas. Essa igreja não estará na fila dos reprovados. Nós não vamos ser reprovados, porque o nível que o Senhor quer me levar e te levar são níveis maiores nele. Meu Deus. E eu quero voltar aqui para João 15 novamente, que ele começa a dizer que ele, João 15:15, antes disso no 12, ele fala, né, do amor, se a gente permanecer nele, se eu lhes dizer essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria, sim, sua alegria transbordará. Este é o mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão amigos se fizerem o que eu ordeno. Mais uma vez. Aí ele fala: já não chamo mais vocês de escravo, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Muda a sua mentalidade. Às vezes você pode estar na igreja 30, 40, 50 anos, mas a tua mentalidade ela não mudou. Ela ainda é escrava. Você sempre precisa de alguém para poder pegar a tua mão para poder ir. Você sempre precisa de uma emoção e de uma presença de Deus para poder ir. Só que não é assim. Quando nós saímos do lugares de escravo, nós começamos a andar nos lugares de filhos. Você tem coragem de sair do lugar da onde sua mente, ou você entrou por desacreditar daquilo que o Senhor já te disse?
só porque nesse momento ele está em silêncio, e eu não estou ouvindo a voz do Senhor, e eu falo: hoje não, hoje não, hoje eu não oro, hoje eu não quero, hoje eu não toco, hoje eu não faço. Mentalidade de escravos. Sabe o que aconteceu na terra prometida? Eles foram libertos, mas não estavam livres. Quanto já passou aqui pela libertação, mas ainda não está livre? Ainda não entende o seu propósito aqui na terra. Ainda não entende porque você passa no deserto. Ainda não entende porque o Senhor tira algumas coisas suas. Deserto não é lugar de morte. O que os hinos falou? Ainda tem vida aí. Creio que tu és a cura, creio que tu és a vida. Eu fiquei ligada ali, eu falei: Senhor, o Senhor está falando conosco. O deserto nos renova, o deserto nos transforma, mas a nossa mente, ela tem que estar livre. Você pode profetizar isso sobre a tua mente? Você pode começar a orar e aí falar: Senhor, quais os lugares cativos de escravidão que está na minha mente? Eu falei hoje, é uma noite de cura, querido. Às vezes você veio aqui para sentir, né, um arrepio, mas a gente já sentiu. Eu passei ali, eu falei: Senhor, mas espera aí, que eu tenho que ficar conectada aqui à sua palavra. Mas eu vejo que o Espírito Santo, ele está jogando as águas, ele está jorrando as águas nesse lugar de deserto e de sequidão. Só que é necessário nós termos instruções. E o Senhor não quer que nós ficamos no deserto, andando pelo deserto, escravos. Mas que a partir de hoje, o deserto da tua vida venha te fazer uma pessoa livre, entender que o Senhor te ama. Porque o deserto é lugar de relacionamento com o Senhor. O deserto é lugar de provisão com o Senhor. O deserto é o lugar onde nós temos que estar para sermos aperfeiçoados. É onde Ele tira aquelas coisas que a gente nem sabe que nós temos. Tanta murmuração, tanta reclamação. O Senhor nessa noite nos livra de toda dela, porque Ele é poder, amém? Eu creio no poder do Senhor nessa noite, te livrando de toda a escravidão, de tudo aquilo que te prende de você conhecer a Jesus e a Deus como um Pai. Jesus veio aqui na terra para revelar o Pai. E se eu não souber quem é o meu Pai, eu vou começar a dar volta em um deserto. Eu não ia nem falar de deserto, mas o Senhor está mandando falar aqui. Foi o fluxo do Espírito Santo que jorrava aqui. Amém? E Ele fala: eu já não chamo mais vocês de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E por que às vezes a gente mede força, né? Com o Senhor. Eu estava falando no carro que eu falei quase a 7ª vez que eu não era pregadora. O pastor falou que já ia se levantar. Eu tenho que contar em todo lugar quanto isso, porque pode ter alguém aqui que o Senhor está levantando o seu ministério, e você, por se olhar e por se achar que você não é capaz, você está paralisado. E ele falava assim: cada vez que você falava que você não era aquilo que eu mandei você fazer, eu fechava uma porta na sua vida. Ele viu, né? Porque estava iniciando. Eu não tinha negado, foi a minha primeira vez. Eu saí de Imbaria para pregar em Bom Sucesso. Falei: Senhor. E toda hora me diminuindo, ou seja, diminuindo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Já abra suas mãos, apresente ao Senhor aquilo que Ele colocou. Tem um aperfeiçoamento do Senhor na tua vida esses dias. Essas pressões, elas não são para te matar. Essas pressões são para extrair o vinho
Essas pressões são para extrair o suco da uva, porque você ainda vai dar muita alegria para muitas vidas. Você vai ser aquela pessoa que você vai chegar no lugar, eu não sei para quem eu estou falando, e você vai ser reconhecido pela unção que você carrega, porque você passou pelo deserto e entendeu que no deserto o nosso amigo Jesus nos chama para relacionamento. E eu falei: Senhor, eu tenho que falar da sua amizade conosco, que não tem como não falar com o Senhor da amizade dele se a gente não tem relacionamento. Para ser amigo do Senhor é necessário ter relacionamento. Vocês têm visto as redes sociais? As pessoas colocando lá um cafezinho, café com Deus Pai, Viviane Martinello. Vocês já começaram a ver isso, essa movimentação? As pessoas colocando ali. É relacionamento. Tem pessoas aqui que vai começar a crescer em relacionamento com o Senhor. Porque aonde você for, não vai ser a sua voz bonita, não vai ser a tua palavra linda, vai ser a presença do Senhor na tua vida. Preste atenção numa coisa: o Senhor só vai fazer coisas grandiosas quando nós encontrarmos o lugar da presença, porque na presença nós somos transformados. Tem como negar? Eu falei: Jesus, ainda bem, e é gostoso sentir a tua presença nesse lugar. Todos eles, todos que cantaram, todos que adoraram, todos que ministraram, vocês que estavam aí, é uma troca, sabe? Porque às vezes nós chegamos aqui, os pastores, né? Tem pastores aqui na casa, e não é fácil. E aqui fala que ele não faz confidência aos seus escravos. Se você se sente hoje, você avaliou que você está como escravo, e que o Senhor não tem falado contigo, que às vezes Ele não fala, mas Ele nunca deixa a gente totalmente só. Ele está conosco. E tem pessoas aqui que, como também eu já fui como escrava. Quando Ele fala isso, você não é mais escravo. Quando Ele fala assim, você não é mais escravo, você é meu amigo, é porque Ele quer uma amizade contigo. Amém? Vocês estão aqui? E no finalzinho Ele começa a falar: vocês não me escolheram e eu o escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem o que? Frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedires em o meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. O Senhor é tão perfeito que Ele se revela através do amor. E é por isso que Ele pede hoje frutos de arrependimento, para que a gente venha chegar à presença dEle cheio de amor. Às vezes você fala assim: meu Deus, eu tenho tanta coisa para me fazer na igreja. Mas às vezes o Senhor, Ele está levantando o seu ministério, a sua maior missão, dentro da tua casa. E esse povo, eles não quiseram mais ouvir essas palavras duras, porque não é bom. Nós estamos dentro da igreja, nós viemos da igreja, participamos, aí vem um irmão e fala de uma palavra dessa, uma pastora lá de Imbariê. Você imagina Jesus naquele tempo, junto com os fariseus, aquelas pessoas observando a Ele. Aí quando Ele vai e pergunta àqueles que andavam com Ele, os 12, né? Que estavam ali aprendendo com Ele, porque nesse momento eles ainda estavam aprendendo com Ele, os 12. E Ele começa a perguntar: e vocês? Vocês vão com eles? Ou vocês vão me deixar? Essa passagem, ela está em João, acho que é 6,60. Eu estou falando lá da divisão. O povo estava ali pedindo ali, né, que Jesus os curasse, né, e o Senhor também percebia com uma delicadeza.
E os discípulos naquele momento, Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, como assim? Para onde nós iremos? Pois só tu tens palavras. O nível que nós temos que aumentar é para que a gente venha ouvir a palavra, mas palavras que tenham vida eterna. Palavras que vão te levar para uma vida eterna no Senhor. Amém? E esses discípulos, eles eram também, os 12 eram amigos de Jesus. E aqui eu já vou tentando encerrar, porque eu não vim falar só dos amigos de Jesus. Eu vim falar daqueles que são íntimos do Senhor. Porque todo o processo que nós temos que passar é para que a gente venha chegar a uma intimidade com o Senhor. Os amigos de Jesus, eles já tinham deixado algumas coisas dele para poder aprender ali com o Senhor. Mas os íntimos de Jesus são aqueles que vão mergulhar e que vão ter a certeza que eles vão nadar e não vão ter nenhuma dificuldade. Esses são os íntimos que confiam plenamente no Senhor. Quem era íntimo dele? Quem aqui é íntimo do Senhor? Quem aqui precisa confiar no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e entender que Ele está na direção de todas as coisas? Em nome de Jesus, eu queria que a igreja fechasse os seus olhos e começasse a se avaliar. Eu sou os 12? Eu sou esse povo? Eu sou esse povo? Eu sou os 12? Quem eu sou, Senhor? Ou quem o Senhor quer me tornar? O Senhor nesses dias está levantando pessoas de intimidade. O Senhor nesses dias, Ele está levantando homens e mulheres e crianças de intimidade. Que vai para o teu quarto na madrugada e vai começar a ouvir o coração do Senhor. Essa agitação da tua casa, da tua mente, do teu coração, essa falta que nós temos às vezes, né, pastores? É para nos provocar aí até a presença do Senhor. Porque tem uma geração vindoura, ou já tem uma geração aqui, que precisa te olhar, precisa entender que você continua, precisa entender que você é forte, forte no Senhor, uma fortaleza no Senhor. Existe ainda vida nesse lugar. Ele te chama nessa noite. Ele te chama para um lugar de intimidade, querida. Eu queria chegar aqui e ministrar fogo, porque eu gosto. A nossa geração tem lenha para queimar. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, que pessoas como João, de intimidade com o Senhor, que não negaram aquilo que ele fez. João ficou até o fim com ele. Quem são aqueles que vão permanecer até o fim com o Senhor? Você pode levantar suas mãos e se apresentar a Ele. Eu sou aquele que vou permanecer até o fim com o Senhor. Não importa as circunstâncias. Podem se levantar, podem dizer, podem falar do teu nome, pode falar da tua casa, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. Se a gente não entender esse lugar de nível com o Senhor, nós vamos perecendo, nós paralisamos. Mas nessa noite, toda a paralisação está caindo por terra em nome de Jesus. Eu creio nos rios que vai curar. Você crê? E esse rio está passando nesse lugar. Comece aí a sentir esse rio sobre você. Eu queria que os instrumentos começassem a ministrar ao Senhor com aquele "não existe um rio, Senhor". Isso. E eu queria que os intercessores da casa, você que é pastor, se o Senhor tocasse no coração para você orar para alguém, que a gente ficasse muito ligada.
porque o Senhor está trabalhando nesse lugar. Corações de João, apaixonado pela presença do Senhor. Quando você for, a pessoa vai falar: o Zé, ele carrega a presença do Senhor. Porque toda vez que ele toca numa cabeça, não vai ser um tocar para cortar um cabelo, vai ser para ministrar a presença do Senhor. Porque você entendeu e passa pelos processos para entender quem é o Senhor. Eu queria nesse momento que os intercessores comecem a orar. Eu vim aqui para entregar um recado do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a presença dEle nada podemos fazer. Sem nos render a esse senhorio nada podemos fazer. Você pode fechar os seus olhos, aqueles que puderem, tem algumas pessoas que vão ficar com os olhos abertos, mas aqueles que puderem fechar os seus olhos e beber desse rio nessa noite. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Você pode sentir essas águas aqui? Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde esse rio passar? Por onde o rio passar, tudo ele transforma. Eu quero que você se desconecte de tudo aquilo que tem te prendido esses dias. A vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia! Sacia minha sede. Você pode ficar de pé? Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Você pode pedir a Ele? do teu rio. Eu aprendi uma coisa, querido. Para o Espírito Santo trabalhar, nós precisamos de tempos de reverência. Lava o meu inteiro. E eu vou nos lugares para profetizar cura. Eu quero fluir Em tuas águas, eu quero beber. da tua fonte Você pode beber dessa presença hoje, de águas vivas. porque esse rio ele está jorrando aqui. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Ele lava. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Eu não sei se pode, mas o Espírito Santo pediu para que
eu falasse sobre esses 3 níveis, porque tem pessoas aqui que precisam se apresentar para o Senhor para ver uma cura. O primeiro nível é o nível de povo, que você só conhecia Jesus até hoje pelo aquilo que Ele te dava. Eu queria que você viesse aqui na frente, ficasse aqui perto do pastor. Você tem aquele entendimento assim, poxa, eu fui para a igreja porque eu tenho entendimento que esse primeiro estágio, eu não estou falando que aqui é pecado não, tá? Porque nós temos esse primeiro estágio de buscarmos o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Eu queria te chamar aqui na frente se você tivesse coragem. Os segundos são aqueles que estão andando com o Senhor, que são aqueles discípulos dele, mas que desejam conhecer mais da presença do Senhor. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui que querem elevar o nível com o Senhor. Isso. E se você puder ajoelhar aí no altar. Aqui a missionária Aline, se puder vir algum intercessor aqui, começar a orar por essas vidas. Querido, quando nós apresentamos ao Senhor a nossa necessidade, Ele vem e nos coloca a vontade e a presença dEle na nossa vida. Isso, tem pessoas aqui que precisam sair de um nível e para um nível maior no Senhor, porque a obra do Senhor ela não vai parar. Os inimigos das nossas almas, eles não nos paralisam hoje. Tem uma ordem a respeito do Senhor aqui para essa igreja. Você que é membro desse lugar, se relacione com o Senhor, porque essa igreja será conhecida pela presença do Senhor. Essa igreja será reconhecida porque você busca o Senhor, porque você tem o seu devocional. Isso. Espírito Santo, toca naquelas vidas que precisam da tua presença hoje. Nós ministramos ela porque tem uma fonte de águas que está vindo para curar. Quero beber. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu sei que eu quero fluir em tuas águas. Espírito Santo, Quero beber da tua fonte de águas vivas. tem um renovo do Senhor. Você pode beber desse rio. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Lava, Jesus, lava. Eu quero Limpa, Jesus. Limpa. beber Da tua fonte de águas vivas. Ele é a nossa fonte. Você que quer se tornar uma pessoa íntima do Senhor, esses dias o Senhor vai começar a te revelar segredos. Segredos para você conduzir a tua casa. Ele fala no meu coração que tem pessoas aqui que Ele vai começar a revelar segredos para conduzir uma empresa. Eu não sei quem é. E Ele fala assim: eu só ainda não te contei porque você ainda não é íntimo meu. Empresas que o Senhor está falando no meu coração. O Senhor está levantando aqui pessoas hoje, mantenedores dessa obra. Se eu me relaciono com o Senhor e o Senhor começa a me entregar aquilo que é necessário, o Senhor também fala comigo. Eu vi o Zé ali, o Zé ele também faz curso conosco lá. E o Senhor falava para mim que
Ele estava dando para você uma sabedoria. Você pode receber aí uma sabedoria. Essa sabedoria, ela não é humana, ela é do Senhor para você. Hoje eu abri a Bíblia, eu falei para minha sobrinha assim: que bom que hoje eu entendo a Bíblia, porque há tempos atrás eu era como o povo, eu não entendia muito. E hoje eu abro a Bíblia e o Espírito Santo se revela. Tem pessoas aqui que vai ter que começar a abrir a Bíblia para o Espírito Santo se revelar. Eu abro a Bíblia de manhã, o Espírito Santo se revela. Eu abro a Bíblia à noite, o Espírito Santo se revela. Eu falava pro meu esposo: você tem que me ensinar a Bíblia. Você é pastor. Aí uma vez eu fui pro monte, pastora, subi o monte. Aí o Espírito Santo: pede perdão aí, porque eu quero te ensinar. Não coloque a responsabilidade de aprender no outro. A responsabilidade é tua, que quer ser íntimo com o Senhor. Ele te toca nessa noite e Ele abre a sua mente para você ter um entendimento maior de quem é Ele. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo fala, tem que estar falando aqui soprando. Tem pessoas de dentro da tua casa que precisa ser salva. E quando você começar a abrir sua Bíblia dentro da tua casa e essa pessoa ver você se relacionando, elas vão ver a presença do Senhor tão grande na tua vida. O seu marido vai ver a presença de Deus na tua vida. Os seus filhos vão ver a presença de Deus na tua vida. Você crê? Cadê essas pessoas? Eu sou uma. Eu preciso de mais. São dias onde os pastores, eles vai ter algumas necessidades, sim, mas vai ser o povo que vai precisar vir até o Senhor através das necessidades. Mas vai começar a chegar aqui os íntimos. E vai começar a se levantar os íntimos dessa casa. Porque quando os íntimos que se tornam filhos de Deus, eles sabem quem é o seu pai. E eles sabem que o pai, ele não engana. Ele sabe que se ele estiver passando por um deserto, o pai está com ele. E de nada nós vamos ter falta. Fala para o seu irmão: de nada você vai ter falta. Eu vim aqui para profetizar para você. Eu vim aqui para te dizer que neste tempo que nós estamos vivendo, vai chegar sim o povo, mas o que o Senhor mais quer são pessoas íntimas e que carregam a presença dEle, que vão chegar nos lugares, não às vezes em cima de um púlpito, mas em pequenas conversas, em pequenas rodas, vão começar a falar desse lugar de intimidade e adoração com o Senhor. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou. E eu sinto fortemente um tempo da presença do Senhor nesse lugar. Porque é ela que cura as nossas feridas, é ela que toca nas nossas almas, é ela que nos direciona. E eu estava em casa e eu falei: Senhor, está se levantando mais um povo íntimo e cheio da tua presença nessa terra, porque é isso que vai nos fortalecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade aos pastores. Quero agradecer porque eu também tive a bênção do meu esposo e da minha igreja. Nós somos do Ministério Amor em Verdades. Nós somos, meu esposo, pastor presidente. E o Senhor nos chamou como improváveis daquele lugar. E o Senhor tem me desafiado, porque eu temia muito essa questão de saber muito, sabe? Não porque eu queria saber, mas que eu achava que as pessoas sabiam muito, 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 e eu não entraria naquele lugar. E eu, com a minha humilde palavra, eu venho aqui nessa noite para que vocês se voltem ao amigo Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz, nos braços
braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em ti meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz